O triste passado do Uchiha esquecido. Shisui Uchiha, o herói que ninguém viu. Enquanto todo mundo fala do Itachi, quase ninguém lembra do Shisui. Eu lembro muito bem, principalmente por um negócio aí que eu não posso falar porque vai estar mais pra frente. O Uchiha silencioso, o mais veloz, o mais confiável, o que tentou salvar a vila antes que fosse tarde demais. Mas no fim foi traído porque ele mais confiava. E hoje, simplesmente o bichinho foi esquecido, quase ninguém fala dele. Nem nas homenagens, nem nos livros da Academia Ninja. Essa é a história do ninja que deu tudo pela paz e não ganhou nenhuma lápide. Simplesmente geral esqueceu dele e cagou. Tudo culpa daquele Hiruzen, terceiro Hokage, que eu não sei porque tem gente que gosta dele. Eu nunca gostei dele, pra mim ele não merecia aquele título porque ele foi inútil. Finalmente desabafei tudo que eu pensava sobre ele. E é isso, vamos contar a história triste do melhor Uchiha de todos. E deixa aí nos comentários quem é o melhor Uchiha. E se inscreve, senão vou chegar aí na sua casa e te forçar. Deixa o like também, tá entendendo? Passa pro merchan! Você aí mesmo, tá procurando peças pra melhorar o seu computador? Tais como armazenamento, fonte, memória RAM ou até mesmo periférico? Vamos ver um Fight traz pra você os melhores produtos com um preço acessível e também uma entrega super segura. E além do mais, você também vai ter um descontinho usando meu código. Primeiro você vai no site e escolher seu produto. Eu vou escolher um headset aqui só pra testar. Lembrando, se você não achou seu produto no site, manda mensagem no WhatsApp ou no Instagram. Lá eles vão te receber da melhor forma possível. Depois de escolher e ir pra compra, nesse canto aqui você coloca o cupom ZECA e você vai ter 10% de desconto. E aí, tá esperando o que pra melhorar o seu setup? Antes do Itachi ser o gênio precoce, antes dele carregar o peso do clã nas costas, que inclusive o Itachi é muito catapimbas, eu gosto demais dele, não tô julgando. Quem levava essa responsabilidade era o Shisui. Ele era o reflexo do que a vila mais precisava. Alguém forte o suficiente pra acabar com uma guerra, e ao mesmo tempo bondoso o suficiente pra evitá-la, a qualquer custo. Shisui dominava técnicas em níveis assustadores, e ao contrário da arrogância comum entre os Uchihas, ele era calmo, equilibrado e extremamente leal. Resumindo, ele era catapimba demais, eu gostava demais dele. O que tornava Shisui perigoso não era o fogo do clã, era o olhar. Com o Koto Amatsukami, esse nome é muito difícil de falar, ele podia inserir uma ordem na mente de alguém, e a pessoa obedecia achando que foi ela própria que teve a ideia. Isso é sinistro demais. Imagina esse poder na mão de alguém como Madara. Agora imagina esse poder nas mãos de alguém tão bondoso e tão sangue bom que nem o Shisui, que só queria evitar um banho de sangue. Mas aí eu te digo, o que aconteceu para ele falecer? Porque para entender o que aconteceu com Shisui, você precisa entender o que estava acontecendo em Konoha primeiro. O clã Uchiha, um dos fundadores da Vila da Folha, vinha sendo isolado, vigiado e tratado como ameaça. Eles eram os responsáveis pela polícia militar de Konoha, mas ironicamente ou não, foram colocados para trabalhar cada vez mais longe da sede do poder. Era como se estivessem sendo afastados lentamente, como se Konoha quisesse empurrar os Uchihas pro canto até que eles explodissem. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O clã, cansado de tanta desconfiança e exclusão, começou a planejar um golpe de estado, um levante interno, uma guerra civil. A vila estava prestes a colapsar por dentro, uma guerra que colocaria irmão contra irmão e que provavelmente destruiria não só os Uchihas, mas também grande parte de Konoha. E é aí que entra o nosso herói Shisui. Diferente de muitos do clã, Shisui acreditava na paz. Ele não queria ver sangue derramado, não queria ver inocentes morrendo e acreditava que ainda existia uma chance de resolver aquilo. E claro, sem violência. Foi aí que ele pensou em usar seu jutsu mais poderoso, o Koto Amatsukami, um genjutsu tão avançado que podia reescrever a vontade de uma pessoa sem que ela nem percebesse que foi manipulada. A ideia de Shisui era simples, e podemos dizer que brilhante. Usar o Koto Amatsukami no líder do clã Uchiha e assim plantando na mente dele uma decisão falsa, a desistir do golpe. Com isso o clã todo recuaria e a guerra seria evitada, mas ele precisava de permissão, de apoio, então ele foi atrás do alto escalão da vila, que naquele tempo era Danzo, e esse foi o maior erro da vida dele. Danzo não era um homem da paz, era um homem de controle, e ao ouvir que alguém tinha um jutsu capaz de manipular vontades, ele não pensou em como salvar a vida, pensou em como tomar aquele poder para si. Num ato frio e covarde, Danzo roubou um dos olhos de Shisui, literalmente arrancou o Sharingan do jovem ninja. Jovem ninja não, herói ninja. Com medo de que aquele poder pudesse cair em mãos erradas. Mesmo que essas mãos fossem justamente a de um herói tentando impedir uma guerra. E o mais assustador é que a vila soube e o alto escalão também sabia o que o Danzo fez
sabia da traição, do roubo, da violência e ainda assim ninguém fez nada. Porque no mundo ninja o medo fala mais alto do que a justiça. E o Hiruzen também sabia. E ele não fez nada. Valeu, Orochimaru. Mesmo ferido, desacreditado, sem mais aliados, Shisui se viu encurralado. O clã desconfiava dele, a vila o tratava como ameaça. E seu único amigo Itachi era apenas um adolescente lidando com pressões parecidas. Mas mesmo assim, mesmo nesse abismo, ele fez a escolha mais altruísta de todas. Antes de partir dessa pra melhor, ele entregou seu olho para Itachi, confiando que o amigo daria continuidade ao plano de paz, mesmo que fosse da forma mais cruel possível, que foi assassinando seu clã. E então desapareceu no rio, sem cerimônia, sem despedida e sem honra. Uma coisa que a gente não pode esquecer é o Susanoo do Shisui. Sim, além de tudo ele tinha Susanoo. Aquela armadura lendária invocada apenas pelos poucos Uchihas que despertaram o Mangekyo Sharingan em ambos os olhos. Um dos maiores símbolos de poder de todo o clã. O Susanoo de Shisui era diferente. Era um verde imponente e preciso. Ele empunhava uma lança e um escudo de energia giratório, capaz de bloquear qualquer ataque com uma graça grande e divina. E é bom lembrar que ele conseguiu chamar o Susanoo com apenas um olho. Esse poder nunca foi usado contra inimigos, nunca foi usado em batalha, nunca foi ativado nas muralhas de Konoha, nunca foi chamado quando o clã estava à beira da guerra. O Susanoo de Shisui só existiu em silêncio. E pensar que um ninja com esse nível de poder tirou a própria vida antes de sequer ter uma chance de proteger alguém. Mas não por ser covarde, mas porque o mundo ninja nunca deu a ele a chance de lutar da forma certa. O herói sem estátua. Itachi, o ninja odiado, foi reabilitado depois da verdade ser revelada, e hoje muitos o chamam de herói. Mas e o Shisui? Ele ficou esquecido no tempo? Não tem um túmulo em Konoha, não tem uma estátua, não tem uma aula na academia ensinando sua história. Ele foi apagado dos registros, como se nunca tivesse existido. E ainda assim, foi por causa dele que o Itachi teve tempo, que Konoha não enfrentou os Uchihas numa guerra civil, que muitos inocentes viveram em paz. E lembrando que Itachi só pode ser comparado em um nível de força por conta dele. Se você não sabe, aqueles corvinhos lá é tudo do Shisui. Shisui foi o escudo invisível da Folha. E aí, você lembra dele? Lembra do garoto que tentou salvar a vila sem derramar uma gota de sangue? Lembra do ninja que confiou tanto que foi traído por todos? Shisui Uchiha era a última esperança da paz sem guerra. E se hoje o mundo ninja vive, é porque alguém morreu no silêncio por ele. Shisui Uchiha, o herói que ninguém viu. Isso aí é pra ver que o Hiruzen era tão legal, né?